Dá mais um tempo, tô dando mais um tempinho, né? Que tá entrando mais alguém. Mais graça e paz, pastor Everaldino, irmã Antônia. Ingrid. Amém, a paz. Te louvarei. Amém, irmão. Só tô dando mais um tempinho, viu? Só mais uns 2 minutinhos. E aí a gente estaremos dando início ao nosso culto. Vamos estar começando o nosso culto nessa noite, né? Eu estarei fazendo uma oração de adoração para que a gente possa estar dando início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos porque o Senhor é bom, o Senhor é Rei, o Senhor é digno de honra, de louvor e de toda exaltação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, ó Pai. Pai, que esta noite seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. Que tudo que venha a ser feito seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor possa habitar o Teu Espírito Santo nos nossos corações, meu Pai. Que possamos estar recebendo, Senhor, de Ti, aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor, de melhor que a Tua palavra, que é o Teu bálsamo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te rogamos porque o Senhor é bom. Que esta noite seja uma noite de bênção nas nossas vidas. Que o amor de Cristo habite nos nossos corações. E que possamos estar cada dia mais caminhando contigo, Pai. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Eu vou estar fazendo 2 louvores, né? Vou começar aqui, vou louvar. O louvor Te Louvarei. Para que a gente possa estar dando início, continuação ao nosso culto. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que te render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. É que eu quero estar junto aos teus pés. Maior não há em te render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Que possamos estar louvando ao Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor possa estar nas nossas vidas. Que agora vamos louvar águas purificadas. Que tudo que seja feito hoje seja somente para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Cadê? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, o vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. A vida do próprio Deus, esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Que possamos estar bebendo desta água, Senhor. Que possamos estar bebendo da água do Espírito Santo de Deus. Que ele venha a ser derramado sobre todos nós. Amém? Vamos estar lendo agora os Salmos no capítulo 8, todo o versículo. Salmo, capítulo 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome e toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam a tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. Quando vejo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembrasses dele, e o filho do homem, para que visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de da glória e da honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais dos campos, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Estaremos fazendo agora também uma oração. Nessa oração vamos colocar as famílias e uma oração de iluminação também, né? Para que a gente possa estar colocando aqueles que estão necessitados da palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para colocar, Senhor, a vida dos Teus filhos, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai, com Tuas mãos poderosas, saradora, sobre a vida dos Teus filhos que se encontram enfermos, meu Pai. Que o Senhor possa estar derramando sobre ele a fonte de cura, Senhor. Possa estar derramando sobre eles toda sorte de bênção, meu Pai. Que eles possam estar tendo, meu Pai, neste momento, recebendo o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Que o Senhor venha, Senhor, curar todas as famílias que estão com enfermos. Que o Senhor possa curar esta nação. Que o Senhor possa curar este mundo, Senhor, que está coberto por este vírus, mas que o Senhor Jesus, com teu manto sagrado, há de cobrir, livrando de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor Jesus, todas as tuas famílias, a família Cips, todo o povo da família Cips na tua casa, na tua redondeza, Senhor, que todos eles estejam, Senhor Jesus, neste momento recebendo toda a cura, toda a sorte de bênção, que o Senhor derrame sobre todos eles, meu Pai, a glória do Senhor. Pai, que a minha família seja abençoada, seja glorificada, que o meu lar venha a ser abençoado, venha a ser remido pelo sangue do Cordeiro, assim como também as Cips, meu Pai. Abençoa a vida do pastor Everaldino, que ele possa estar sendo curado neste momento, a família dele, a esposa dele, a filha dele, que eles possam estar recebendo, Senhor Jesus, neste momento a cura. Abençoa também, Senhor Jesus, aqueles que vieram pedir, Senhor, para que a gente pudesse estar orando por eles, que o Senhor sabe, meu Pai, o Senhor conhece cada coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, mais uma vez, derrama sobre nós, Pai, a tua unção, a tua mão sobre toda poderosa de cura, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor Jesus, a vida do pastor Jorlan, que ele possa ser iluminado pelo teu Espírito Santo, que o que ele venha falar não venha ser dele, mas venha ser do Senhor Jesus, que tudo aquilo que ele vier dizer venha ser mandado pelo Senhor Jesus, que somente o Senhor Jesus é quem está à frente de tudo que vai ser feito e que continuará sendo feito durante esta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Vamos estar lendo agora, lá no livro de Marcos, capítulo 1. Eu vou pedir ao pastor Jorlan que esteja fazendo a solicitação enquanto a gente está fazendo a leitura, que é para a gente para eu poder chamar ele logo. Marcos, capítulo 1, do 29 ao 39. Marcos 1, do 29 ao 39. Pastor Jorlan, solicite aí, pode solicitar para que eu possa estar... Marcos do 1, do 29 ao 39. Caca, presta atenção aqui quando o pastor Jorlan entra. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Aqui fala sobre a cura da sogra de Pedro, né? E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-se pela mão e levantou, e a febre deixou, e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e toda a cidade se ajuntou à porta, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam.
E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-se Simão e os que com ele estavam. E achando-lhe, disseram: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregavas na sinagoga dele, pois toda a Galileia, e expulsava os demônios. Nós estamos vivendo nesses dias, dias difíceis, sabemos, né? Estamos enfrentando uma pandemia, e a gente sabe que nós necessitamos da cura, nós necessitamos das mãos da unção do Senhor Jesus para que possamos estar sendo curados. Então, que possamos estar entregando os nossos corações a Deus, rogando a Jesus para que a cura venha, porque sabemos que só dele é que vem a salvação. Amém? Graça e paz, pastor Jorlan. Graça e paz, irmã. Deus abençoe, diaconisa Neuza. Eu já estou passando a palavra para o senhor já está com a palavra, viu? Amém. Obrigado por esta oportunidade, né, tão rica de podermos, nesse momento, né, por meio do Instagram também, nos unirmos em oração para louvarmos a Deus, para ouvirmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe desde já a sua vida, que Deus abençoe todos os irmãos da CIPS. Um grande abraço a todos, saudades dos irmãos. Estamos felizes porque temos visto que a igreja tem crescido, Deus tem um tempo novo, né, para essa igreja. Quero também saudar, dizer que estamos orando o tempo todo, né, nos nossos momentos de oração estamos lembrando do pastor Everaldino, estamos lembrando dos irmãos que se encontram enfermos. E nós cremos que o nosso Deus é um Deus que tem sido providente, né, nas nossas vidas. E nós confiamos as nossas preocupações, os nossos medos, nesse tempo de dificuldade, a nossa vida ao Senhor, porque Ele é a nossa esperança, né, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, e de fato nele nós podemos confiar. E nessa noite eu quero trazer uma palavra que está lá em 2 Coríntios, que tem como título Promessas de Deus para Dias Difíceis. Promessas de Deus para dias difíceis. Claro, todas as promessas de Deus são para todos os dias, mas existe uma razão por que eu estou intitulando, né, essa reflexão como promessas de Deus para dias difíceis. Eu quero compartilhar com vocês 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler apenas o versículo 13, mas essa reflexão está em toda a primeira parte, né, eu diria, da carta de Coríntios, né, do capítulo 4 até o capítulo 4. E eu quero trazer, na verdade, à nossa memória 3 promessas de Deus para a nossa vida nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, porque certamente também foi, quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, ele também estava num momento de muita aflição. E o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque somos vasos de barro, mas o Senhor é excelência, é o tesouro. E eu tenho certeza, Deus, que a Tua palavra é que edifica e que vai trazer o consolo, o conforto, a esperança, e tudo aquilo que necessitamos, ó Deus, para vivermos nesse tempo. Obrigado pela Tua palavra que continua iluminando os nossos caminhos nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, o tema da nossa reflexão nessa noite é promessas de Deus para dias difíceis. É interessante que o apóstolo Paulo,
no versículo 3, ele começa com uma frase de exultação a Deus. Ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para essa frase, Paulo exultando, a gente não imagina aquilo que Paulo estava passando, né? Ou aquilo que Paulo já passou, porque aqui, nesse momento, ele compartilha muito das suas dificuldades, mas é interessante que ele começa louvando a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus é capaz também de fazer. Então ele começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não por falta de tribulação, não por falta de dificuldades, pelo contrário. Aqui no versículo 8 ele vai chegar a dizer: irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ou seja, apesar dele começar louvando a Deus, ele está falando de um tempo também de muita dificuldade. Se a gente for no capítulo 11, a partir do versículo 25, ele vai relatar um pouquinho, né, da sua luta, das suas tribulações. No versículo 25 ele diz assim, a partir do versículo 24, perdão, do capítulo 11, ele vai dizer: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Ou seja, a gente olha para um texto como esse e a gente pensa: bom, estava tudo muito bem com Paulo, né? Porque ele era um homem de Deus, um homem consagrado. Não, mas aí quando a gente começa a ler o texto todo, a gente compreende que Paulo está abrindo o seu coração e está falando também das muitas tribulações que ele passa como servo de Deus. Mas acima de tudo ele está louvando a Deus. Mas ele não está louvando a Deus tão somente porque ele está passando tribulação e sofrimento, mas porque ele começa a trazer à sua memória as promessas de Deus. Ele começa a trazer, né, a nossa memória também, pela sua palavra, pela palavra de Deus, as promessas de Deus. E eu entendi que era muito importante, irmãos, nesse momento a gente falar sobre isso, falar sobre as promessas de Deus, mesmo vivendo em dias difíceis. De nos lembrarmos que mesmo vivendo em dias difíceis, nós podemos, como o apóstolo Paulo, exultar ao nosso Deus e dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que tem promessas para nós, que nos faz lembrar das suas promessas em tempos difíceis. E a primeira promessa que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, promessas de Deus para dias difíceis, para enfrentarmos dias difíceis, é que a palavra nos promete o consolo de Deus. É isso que ele está dizendo no versículo 3, quando ele diz: bendito seja o Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. A primeira promessa que nós temos para enfrentarmos dias difíceis, irmãos, é que nós temos o consolo de Deus. Nós temos o consolo divino. Por quê? Porque Deus é o Pai de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação. O Deus a quem servimos é o Deus de toda consolação. O que, em resumo, o que o apóstolo Paulo, o que a palavra está nos ensinando, irmãos, é que se você está em Cristo, não vai existir nenhum momento na sua vida em que Deus vai deixar de estar com a sua mão, com a sua graça sobre a sua vida. E ele escreve lá em Romanos dizendo: olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem mesmo a morte, nem mesmo a tribulação, nem mesmo a angústia, nem mesmo a perseguição pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ou seja, nós temos constantemente esse consolo de Deus, a promessa do consolo de Deus. E o versículo 4 diz que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, consola em toda e qualquer angústia. Ou seja, não existe nenhuma tribulação, não existe nenhuma angústia que Deus ele não possa consolar, que Deus seja fraco ao ponto de não agir e de não trazer o seu conforto, né? Algumas pessoas podem até achar: não, mas a minha tribulação é muito grande,
eu passo uma tribulação muito grande, mas a palavra de Deus nos fala que Ele nos conforta em toda. Ou seja, não existe nenhuma tribulação que nós não seremos confortados, que nós não teremos a mão de Deus sobre nós. Inclusive, queridos irmãos, o versículo 4 também fala que Deus usa as nossas tribulações, as nossas experiências, o sofrimento, para também consolar a outros irmãos. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos ensinando que da mesma forma, ao passarmos por alguma tipo de tribulação e sermos consolados, esse consolo vai transbordar aos outros irmãos. Ou seja, Deus também nos usa. Deus usa a mim e a você, para que através também daquilo que passamos, enfrentamos e somos confortados por Deus, podermos confortar também os nossos irmãos. E no versículo 6 ele vai dizer assim: esse consolo é eficaz, produz efeito, causa resultado, o resultado pretendido. Não é simplesmente uma palavra que nós recebemos, né? Mas é um conforto que através dessa palavra e da maneira como Deus queira usar, ele traz um conforto eficaz. O resultado disso, irmãos, o versículo 9, é que ele diz assim, que nós passamos a confiar mais em Deus. Quando ele diz assim: contudo, já não em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscitou os mortos. Ou seja, a gente passa a confiar mais em Deus, passa a confiar menos na gente, passa a confiar mais em Deus, porque esse é o propósito dele, que a gente confie mais nele. E esse conforto, irmãos, no versículo 22, é garantido porque o Espírito Santo está em nós. O versículo 22 ele diz assim: que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito Santo é conhecido como Paráclito, e Paráclito é consolo, é o conforto de Deus, ou seja, a garantia, o selo do Espírito Santo em nós é a garantia que nós receberemos este conforto, que esse conforto está conosco, porque Deus está conosco. E para que nós possamos aplicar essa verdade ao nosso coração, precisamos nos lembrar: não vai existir sequer uma tribulação em que Deus vai deixar de estar com a sua mão consoladora, confortadora sobre nós. Então, em primeiro lugar, irmãos, a promessa de Deus para enfrentarmos dias difíceis é que nós temos a promessa do consolo de Deus. Mas, em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus nos garante também não só o consolo, não só essa atitude passiva onde nós recebemos o consolo dos irmãos da parte de Deus, mas nós também recebemos poder de Deus. Capítulo 4, versículo 7, a carta de 2 Coríntios vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o que Paulo está dizendo, o que Paulo está nos ensinando, e a segunda promessa que nós temos para enfrentarmos dias difíceis é que nós temos, em primeiro lugar, o consolo, mas nós também temos o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus para agir. E o poder de Deus sobre nós está dizendo: olha, nós cristãos também temos uma postura ativa para agir. Porque ele está dizendo assim: olha, nós somos esses vasos de barro, nós somos fracos, ficamos doentes, estamos sujeitos, né, a sermos contaminados pela Covid, mesmo com todos os cuidados que a gente possa empregar, né? Quanto mais não empregando esses cuidados. Mas com todo cuidado, nós estamos sujeitos. Por quê? Porque nós somos esse vaso de barro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que existe um tesouro dentro de nós. Existe um tesouro dentro desses vasos de barro, de maneira que o poder de Deus está sobre nós. E é por isso que ele diz assim: olha, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque nós levamos dentro de nós, irmãos, esse poder da ressurreição. E o poder da ressurreição é o poder que a Bíblia fala que é o mesmo poder que esteve sobre Jesus. Quando Deus ressuscitou dentre os mortos, é o poder que está sobre nós. E eu diria que não somente o poder para ressuscitarmos no último dia, mas entendo que é o poder de Deus
para nos levantar todos os dias, porque todos os dias existem coisas que estão nos afetando, existem coisas que tentam nos desanimar, existem coisas que tentam nos fazer desistir, mas o que a palavra está dizendo é que existe uma promessa sobre nós. E é a promessa que Deus, ele está com o seu poder agindo dentro de nós. E Ele diz, por amor de vós, apesar, queridos irmãos, das nossas fraquezas e defeitos, existe um poder de Deus. E é nesse poder que nós precisamos confiar. Mesmo o vaso sendo de barro, como nós somos, mas Deus nos promete que Ele vai agir com o seu poder dentro de nós e através de nós. Mas em terceiro lugar, irmãos, a terceira promessa, né? A primeira promessa é a promessa do consolo. A segunda promessa é a promessa do poder de Deus agindo em nós, nos levantando, nos fazendo vencer, né, as tribulações de maneira ativa agora. Mas a terceira promessa é que existe um eterno peso de glória reservado para nós. Capítulo 4 ainda, versículo 16 ao 17, ele vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, a promessa de Deus para a nossa vida, a terceira promessa em tempos difíceis, é que ao passarmos por cada tribulação, por cada dificuldade, Deus está produzindo em nós um eterno peso de glória. E aqui ele está fazendo uma comparação da seguinte forma: ora, se a gente passa por uma tribulação, Paulo ele vai comparar com a glória e vai dizer assim, olha, e aqui ele não está desprezando o nosso sofrimento, sofrimento humano, não, pelo contrário, mas ele está nos animando e dizendo assim: irmão, se a gente for olhar para aquilo que Deus tem reservado para nós, para a glória eterna que Deus tem reservado para nós, nós vamos olhar para a tribulação e vamos dizer assim, olha, você é momentâneo e você é leve. Você é leve e momentânea, mas se compararmos com a glória que é pesada e é eterna. Por isso que ele fala, um eterno peso de glória. Se compararmos, né, com essa glória, a nossa tribulação, então, ela passa a ser leve e momentânea. Ele está dizendo, olha, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, isso vai ser momentâneo, isso é passageiro. Isso é leve comparado com aquilo que Deus está produzindo na nossa vida através dessas tribulações. Ou seja, Ele promete produzir em nós eterno peso de glória. Ou seja, Deus usa cada coisa que nós enfrentamos, que passamos em nosso favor, a favor dos seus filhos, a favor dos seus servos, tudo para a glória dele e por amor aos seus servos também, por amor à sua igreja. Então a terceira promessa é que ele vai produzir um eterno peso de glória, que cada tribulação, que cada sofrimento, que cada momento difícil ao enfrentarmos aqui, ele vai produzir, ele está produzindo, está gerando um eterno peso de glória. Deve nos lembrar que nós temos a glória eterna, e ela de fato vai ser muito mais pesada e eterna se comparado com o leve e momentânea tribulação que enfrentamos. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai concluir, ele vai falar na sua carta diversas palavras, né, para nos fortalecer. No capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, irmãos, não desfalecemos. No capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer assim: irmãos, não vamos desanimar, não desanimamos. No versículo 5, aliás, no capítulo 5, verso 6, ele vai dizer assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. No capítulo 5 também, versículo 7, ele fala assim: porque nós vivemos, porque nós andamos pela fé. Então ele está dizendo que, está nos lembrando que a despeito de tudo aquilo que ele passou, mas também tudo aquilo que nós passamos, nós precisamos andar por fé e não olhar simplesmente pelo que estamos passando, estamos enfrentando. Por quê? Porque na verdade o Senhor tem diversas promessas para a nossa vida e para enfrentarmos esses dias difíceis, né? Temos o consolo de Deus. Em nenhum momento Deus vai deixar de estar com a sua mão de graça, de bondade, de misericórdia. E como já disse, nada nos separa do amor de Jesus Cristo. Nem mesmo a morte, irmãos. Nem mesmo
a morte vai nos separar do amor de Cristo. Mas nós também temos o poder de Deus. Ele que nos capacita. Podemos olhar para nós e vermos apenas fraquezas. E vermos incapacidades. Mas a promessa de Deus é que Ele vai estar com o seu poder sobre nós. Nós somos esse vaso de barro. E o vaso de barro significa justamente fraqueza. Ele pode quebrar. Mas nós trazemos uma excelência dentro de nós. Nós trazemos o tesouro que é o próprio Deus. Amém. Como Glória garantia a Deus. de que somos de Deus, Ele nos deu o seu Santo Espírito como penhor da promessa. É isso que ele diz lá em Efésios. Depois que ouviste o Evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor até o resgate, ou seja, é a garantia até o resgate, até o momento que o Senhor Jesus vai nos buscar. Mas em terceiro lugar, irmãos, a promessa para enfrentarmos dias difíceis é que nós temos um eterno peso de glória, que Deus está, através disso tudo, produzindo um eterno peso de glória. Irmãos, que nós possamos exultar como o apóstolo Paulo exulta, ao iniciar sua carta: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele diz lá em Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas como ele diz aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Que Deus, irmãos, então nos ajude a vivermos esses dias difíceis, a enfrentarmos esses dias difíceis, esses dias de pandemia, esses dias de separação, esses dias de incerteza, com uma convicção. Deus já nos tem dado das suas promessas. Deus já nos tem abençoado. Glória a Deus. E dentre elas, eu posso falar, dentre diversas, milhares de promessas de Deus, nós podemos enfrentar esses dias com o consolo de Deus, com o poder de Deus que habita dentro de nós. E com a convicção que tudo isso o Senhor está gerando um eterno peso de glória, porque é essa promessa que Ele tem para nós, a promessa da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra em cada coração, que Deus continue abençoando, esta igreja, esse ministério, a vida de cada irmão, a vida de cada oficial da igreja, a vida do pastor Everaldino, de toda a sua família, qual nós estamos em constante oração, por ele e por aqueles também que estão mais de perto precisando neste momento. E cremos, irmãos, que a oração, ela traz o resultado necessário. Nós cremos na providência de Deus e cremos que Deus ainda vai fazer muitas coisas através da nossa vida e em nossas vidas também. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. O senhor quer a oportunidade para louvar, pastor? Há tempo ainda. Tá, temos 15 minutos ainda. Ótimo. Então vamos cantar, vamos louvar a Deus, Eu tenho aprendido que o louvor também é uma forma de oração, E ao orarmos, ao cantarmos, louvores a Deus, nós também estamos orando, Foi isso que aprendemos lá no seminário, Quando Paulo e Silas estavam na prisão, então eles louvavam, oravam cantando louvores. Ou seja, eles estavam cantando louvores ao Senhor como uma forma também de oração. Então vamos... Tem um cântico que diz assim: venha o teu reino, Vamos orar nesse momento a oração do Pai Nosso, Nós vamos orar esse cântico agora, porque nesse tempo nós precisamos dizer: Senhor, venha o teu reino, venha a tua justiça. Amém? Amém. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livrai-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livrai-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Graça e paz. Pastor Jorlan, eu vou pedir ao senhor que faça uma oração de agradecimento. Em seguida, nós estamos orando o Pai Nosso e o senhor impetra a bênção. Amém. Oremos então, irmãos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão rico, Senhor. É muito bom, Senhor, podermos louvar ao Senhor. É muito bom, Senhor, sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. E nós estamos alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e que continua renovando a nossa esperança. Pai, nós queremos Te agradecer pelo consolo, queremos Te agradecer pelo poder do Senhor que está sobre nós, queremos Te agradecer pela esperança bendita da glória eterna, Senhor. Ajuda-nos a viver por Tuas promessas, ajuda-nos a viver pela fé, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Ó Deus, eu quero Te agradecer, Deus, por cada irmão nesse momento, pela Tua igreja, pela CIPS, e oramos para que o Senhor continue abençoando esta igreja, fazendo com que esta igreja possa prosperar, possa crescer, possa entender, Senhor, a cada dia o Teu propósito. Nós ministramos as bênçãos do Senhor sobre a vida do pastor Everaldino, bênção de saúde sobre a vida dele, de Angelita, ó Deus, da sua filha, Deus, das suas filhas e toda a família, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os oficiais desta igreja, os diáconos, presbíteros, abençoa cada membro, Senhor. Eu estou grato
ao Muito Senhor, ó Pai, obrigada. porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem ajudado esta igreja. E nós Amém. oramos agradecendo, ó Deus, porque uma das promessas para a nossa vida e certamente para essa igreja é que essa boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de completar, Senhor. Muito obrigado por Amém. isso. Glória a Deus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Pai nosso Pai que estás no nosso céu, que estás nos céus, santificado santificado seja o teu nome. seja o teu nome. Venha a nós o Venha o teu teu reino. reino, Seja seja feita a feita a tua tua vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como nos no céu. céus. O O pão pão nosso de nosso cada de dia cada nos dia dai nos dá hoje. hoje. Perdoa as Perdoa as nossas nossas dívidas, dívidas, assim assim como como nós nós perdoamos os perdoamos aos nossos nossos devedores. devedores. Não E não nos nos deixe deixes cair em cair em tentação, tentação, mas mas livra-nos do mal. livra-nos do mal. Pois teu é Pois o teu é o reino, reino, o poder poder e a e a glória para glória todos para sempre. sempre. Amém. Amém. A bênção. O Senhor pede a Recebam, bênção. recebam a bênção, irmãos. Que a Que a graça e o paz amor de de Deus Deus, que seja excede derramado todo o entendimento, guarde os vossos sobre corações e nós. as vossas mentes, no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Amém. Senhor Espírito Jesus, Santo repousem sobre todos vós, agora e para e para sempre. todos. Amém. Amém. Deus Pastor abençoe, Jornal, muito irmãos. obrigado. Viu? Que o Senhor tenha uma noite de bênção. Fico feliz porque o Senhor aceitou o nosso convite, né? Muito bom estar com a presença do Senhor hoje à noite. Foi uma palavra maravilhosa que nos fortaleceu cada dia mais. Amém. Amém? Amém. Eu que Tenha uma boa agradeço a noite. Fique oportunidade. com Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Grande abraço a todos. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aí na live, que tenham uma noite de bênção. Que o Senhor derrame o teu bálsamo sobre a vida de cada um e sobre o lar de cada um. Que os irmãos fiquem com Deus. Amém? Encerra vídeo.